Amém. Vamos começar a gravar de novo. Na última live deixamos registrado sobre... Eu falei de 7 maneiras pelas quais eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque existem 3 grupos e eu vou mencionar os 3 e eu não vou dizer que estão errados, mas a minha convicção de fé e o meu conhecimento pela palavra de Deus e quase que todos os evangélicos, principalmente o pentecostalismo clássico, creem que Jesus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação. Por causa disso vem a palavra pré-tribulacionista, a mesotribulacionista, que alguns creem. Nós vamos também apresentar essa tese, esse princípio, essas pessoas que creem, algumas igrejas, até posso mencionar, que Jesus vem no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio, quando o anticristo vai fazer o seu contrato, a sua aliança com a besta, o falso profeta, e aí o povo de Israel vai se levantar e não vai aceitar. Isso tudo nós vamos entrar depois. E aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação e que Jesus vem buscar a igreja junto com o povo de Israel, junto com 144 mil que não aceitaram o selo, sinal da besta. Tudo isso são conhecimentos que nós vamos discutir, vamos conversar. Eu já disse para os irmãos têm liberdade no número que eu tenho de outro celular, que é o 996156797. E eu também transmito só para um grupo fechado, mas agora estou passando para YouTube. Devido a algumas coisas que não deu certo. E o irmão que tem pode passar para outros. Hoje eu ingressei num grupo lá parece do norte do Brasil. Eu não identifiquei a cidade, porque são grupos que tem pessoas de todo o Brasil, inclusive aqui de Santa Catarina, em algumas cidades catarinenses. E com certeza esse estudo vai abranger todos esses inscritos nesses grupos que estão ali. Então, eu parei no capítulo 1 de Apocalipse, só estou fazendo a introdução para aqueles que estão entrando agora. E o versículo 7, quando Deus diz para João, para o apóstolo São João, só daqui ele disse, e eu fui arrebatado em espírito. Eu falei lá passado sobre o que é ser arrebatado em espírito, o que aconteceu com Elias, o apóstolo Paulo, e não falei sobre esqueci o nome do apóstolo agora, que foi lá, está no capítulo 8 de Atos, que foi lá com o etíope, e ele pregou a palavra, o eunuco, também que veio da Etiópia, era de cor morena, e o eunuco se converteu e disse, eis aí, aqui água. E ele disse que impede de você ser batizado. Isso tem uma série de explicação, de consideração, mas não é esse o momento agora. Talvez um outro dia, quando eu falar sobre
a doutrina da salvação, soteriologia bíblica. E Felipe disse: se tu crê de todo o coração, agora veio o nome da pessoa, né? Felipe. Felipe disse: se você crê de todo o coração, e Felipe batizou Eunuco, e Eunuco continuou com a sua carruagem, e diz a Bíblia que Felipe foi transladado, foi levado pelo Espírito à cidade de origem. Assim como no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ser arrebatado no Espírito não era novidade nenhuma para o povo da época, para a igreja primitiva. E para hoje, meus irmãos, tem muitas denominações cristãs que não creem, não pregam, escondem a verdade. Eu já falei ao live passado que as primeiras vezes que eu comecei a ler a Bíblia com a idade de 13 anos, e aos 17, 18, por aí, eu fiz o cursilho, e eu li sobre o arrebatamento da igreja, e eu tentei consultar com o meu sacerdote, com o ministro da Eucaristia, a respeito do arrebatamento, e infelizmente não souberam me dar uma explicação plausível para que eu pudesse entender, e eu por isso fui começando a ler a palavra de Deus mais frequentemente e tirar os ensinos da palavra de Deus e também com outros pastores e anciãos da igreja, e depois fiz a faculdade, a pós-graduação, e eu estou aqui em nome de Jesus. Então, irmãos, eu tenho convicção, minha convicção, se você não tem paciência, mas pela palavra de Deus você vai adquirindo a convicção e a fé de que Jesus virá buscar sua igreja antes da grande tribulação. Pelas seguintes razões. Na live passada eu expliquei alguma coisa, porque a primeira razão, vamos dizer, é que a igreja é considerada a noiva de Cristo. E eu falei a vez passada uma analogia de Abraão e Isaac, seu filho, e Eliezer, o servo, quando Abraão mandou Eliezer buscar a noiva, e tudo está na vez passada, não vou repetir de novo. E só para concluir aquele assunto, eu quero fazer mais uma consideração. Qual é o noivo que espera a noiva ansiosamente, que vai deixar a noiva passar por uma grande tribulação, para testar o que nela? A fidelidade. Se ele já pagou o preço de sangue por ela, se ele já pagou o dote, que eu vou falar sobre o dote, tem alguma razão? Que noiva queria esse cara? Que deixa ela sofrer na grande tribulação, ou no meio da grande tribulação. Agora tem um detalhe. A igreja já está passando a noiva do Cristo, do Cordeiro, pelo deserto. Aí eu concordo com alguns, que até hoje ninguém me apresentou essa tese, esse conhecimento. Pode ser que alguns tenham esse princípio, não participei, já participei de muitas denominações evangélicas, embora que sempre preservei a minha. A igreja está passando pelo deserto. Que deserto é esse, irmão José? Acompanhe a minha linha de raciocínio. No deserto, o Espírito Santo, na figura de Eliezer, simbolizando, não abandonou a noiva, até entregar a Isaac. E Jesus disse no capítulo 16 de São João que convém que ele fosse, porque se ele não fosse o Consolador, não viria a vós. E quando ele vem, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
O Consolador, na figura de Eliezer, foi lá e convenceu a noiva, e levou a noiva, e cuidou da noiva. Aonde ele botava os pés, a noiva colocava. Ele não queria entregar uma noiva cansada, magra, fedida, catinguenta, sem tomar banho, esquelética, cadavérica, depressiva. Não era esse o objetivo de Eliezer, mas sim entregar com toda a força. Cada passo, cada quilômetro, cada semana que ela viajava, que a Bíblia não diz quanto tempo levou, e a Bíblia também não diz quanto tempo a noiva está passando pelo deserto. O dia e a hora ninguém sabe, só Deus, o próprio Jesus disse. Porque Abraão disse, Eliezer tu vai buscar. E Isaac ficou aguardando, ele não sabia o dia e a hora que ela ia chegar. Mas ele veio ao encontro dela. Amém? Glória a Deus. Começando a entender uma das razões pelas quais eu creio e tenho convicção de que Jesus, ele vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação, mas sabe que a igreja está cansada. E vamos ser sinceros, a apostasia está aí. Diz para mim, meu irmão, qual foi o período da igreja em que a igreja sofreu o maior ataque ou opressão da apostasia? Apostasia é negar a fé. Apostasia é ter os líderes religiosos que escondem a verdade só para manter os membros e andar com seus carrões e as suas fazendas carregadas de gado. Apostasia é acreditar num líder que procura de todas as maneiras para esconder a verdade de ti. E olha que se você não tiver cuidado, ele vai descer até fogo do céu. Como em Aves Maria. O diabo também vai fazer descer fogo do céu. Está escrito. Para que, se for possível, enganar até os escolhidos. Essa é a trajetória da noiva no deserto. Mas nenhum momento na trajetória de Rebeca, levada por Eliezer, consta que ela passou fome, passou sede, passou frio. Entende? Não. Ele levou 10 camelos e os 10 camelos voltaram. Glória a Deus. Os 10 camelos simbolizam o Espírito Santo com seus 9 dons, para dar sustentação à igreja que foi derramado no capítulo 2 de Atos, batendo com o Espírito Santo, no capítulo 8 de Atos, que foi para os samaritanos, no capítulo 10 de Atos, que foi para os gentios, e o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo veio até hoje. Então, se você está numa igreja que ali não existem os dons do Espírito Santo, dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, o amor dentro da igreja, amor sincero, o amor ágape, não o filéu, nem o eros, o erótico. Já falei isso em algumas lives passadas. Se não tiver, meu irmão, procure uma igreja cujo pastor tenha a responsabilidade pela tua alma. Eu bato nessa tecla, irmãos, porque pastorei a igreja há 35 anos. E alguns malandros eu deixei sozinho. Não vou ficar do lado de um malandro. Ele conhece a verdade oculta. Eu sou professor de líderes
de pastores e líderes, pela misericórdia de Deus. Alguns tiveram a honra, cuidado, a humildade de acompanhar até o fim, outros não, porque eu mexi em algumas feridas, eu fui sincero. E tem aqueles que não têm nem humildade de dizer: irmão José, o sal é salgado, mas ele cura. O que amarga cura, o que aperta segura. Então, irmãos, a vez passada eu falei sobre Abraão e depois mencionei sobre Salomão, que também é uma simbologia no Cantares de Salomão, quando ele era jovem. Também falei na vez passada como ele viu a Sulamita lá no campo trabalhando, e ele tinha 700 concubinas e 700 mulheres, 300 concubinas. O porquê que acumulou tantas mulheres, tudo isso eu já expliquei. E hoje eu vou continuar falando sobre o Cantares de Salomão, que foi o cântico nupcial, que traz uma simbologia muito próxima do amor de Cristo com a igreja, como Salomão amava a Sulamita. O Cantar de Salomão é escrito todo para a Sulamita. É um cântico nupcial do esposo para com a esposa. Ele fala para ela e ela responde para ele. Eu podia conversar a respeito de todo o livro de Cantar de Salomão, mas vou botar um melzinho na boca de vocês. Analise. E se tiver alguma dúvida, irmão, não tenha vergonha. Diz pastor José, o irmão José, o Zé. Irmão, eu não entendi assim. Manda um outro número, porque nesse eu não recebe, é só para estudo. É fechado, está no YouTube, né? E eu vou responder com todo amor e carinho. Eu já vou pegar na pergunta se a pessoa quer me armar um laço ou é sincero. Quando eu converso com uma pessoa, 2, 3 palavras, olhando para ele, eu já sei o que ele quer ou o que não quer. Ou quando a pessoa me escreve a mesma coisa. Não sei se é um dom de Deus, ou é o conhecimento adquirido, mas não importa, escreva. Eu vou ficar contente. Até hoje ninguém me ligou e ninguém me perguntou. Eu fico frustrado, sabia? Ou estão entendendo tudo, que não precisa perguntar nada, ou não estão entendendo nada, que eu preciso explicar tudo. Brincadeira, mas é uma verdade. Então vamos ver, irmãos, o que Salomão falava para sua amada. Na linguagem de Cristo, vamos dizer, Cristo falando na boca de Salomão, o que ele queria dizer para a igreja. Isso há muitos anos antes de Cristo. Vamos ficar só com o versículo, capítulo 4. Agora esqueci o meu óculos assim, eu botei uma lâmpada forte hoje, estou até mais bonito. Nojento. 4 de Cantar em Salomão, versículo 8. Somente isso aí. Mas eu aconselho você a ler todo o livro, que é gostoso de ler. Você vai ficar mais apaixonado pela tua velha, sabia? Se você é solteiro, você vai dizer, meu Deus, aprendi a namorar na Bíblia. Falar palavras bonitas, ter a consideração pela mulher. Essa semana eu fui visitar uma família e cheguei ali, estava a irmã, uma cabeleireira, se aprontando para ir numa festa, não sei que festa que era. Ela disse, a outra irmã disse, esse ali é um pastor da nossa igreja. E ela olhou para mim e disse, desculpa pastor, mas eu estou me produzindo. Eu disse, amém, irmã, não me escandalize com isso não. A mulher precisa ser feminina, mas não sexual. Opa, já tocou nela. Embora que a Bíblia diz que a beleza está no interior, não no exterior. Ela já começou a chorar. Pastor, para, porque eu já venho borrando aqui. Para. Amém, irmã, já estou indo embora. A paz.
Quando Salomão olha, ele olha uma mulher feminina. E você aqui tem o retrato de uma mulher feminina, minha irmã querida, meu irmão que está apaixonado, ou meu amigo, cuida onde você vai enfiar o nariz. Observe. Por causa disso tem tantos que casam só pelo fogo do corpo, mas não tem o fogo da alma, a paixão no coração. Nunca vai sofrer de paixão recolhida, muito menos com dor de cotovelo. Vamos ler o versículo 4 de Cantares de Salomão e o versículo 8. Ele diz assim: vem comigo do Líbano, minha esposa. Vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume de Seir e de Hebrom, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Isso aqui, irmãos, é uma revelação. Parece que ele está falando a linguagem de Isaac, mas ele está falando a linguagem de Jesus. Quando Jesus clama, diz: vem comigo do Líbano, minha esposa. A noiva que está indo, ele deseja desposar. Não é como hoje eu falei na vez passada, arruma um namorico ali, namorido. Não é namorico, é namorido, porque está namorando já é marido. Deu para entender? Aí já leva para o quarto, faz fique-fique, aí fica buchuda, aí o pai e a mãe ficam arrancando o cabelo da cabeça, porque precisa experimentar o lanche, comer o lanche antes do recreio, tá entendendo? Aí dá uma congestão, começa a vomitar, a mãe, a pai, daí corre os dois para a parte do sogro ou da sogra. A minha filha se perdeu, ela nunca se perde, meu irmão, ela sempre se acha. Só que depois as consequências vêm depois. Se eles souberem ainda tratar, tudo bem. Se não é mais um filho, sem pai, sem mãe, um vai para cá, outro vai para lá. Ou vai cair numa creche, num asilo lá, um negócio de... como se fosse assim, eu jogo lá no bicho. Ou os avós ficam cuidando. Abre o olho. Vem comigo, minha esposa. Vem comigo do Líbano. Por onde a Rebeca vai passar? Por onde a igreja vai passar? Eu podia falar do Líbano, eu podia falar do cume de Amana, eu podia falar do cume de Senir e de Hermon. Só vou falar de Hermon. Só para botar um melzinho na tua boca, que senão eu vou falar a vida inteira, eu já falei que vou ficar com a barba arrastando lá nos pés e não termino o estudo. No Salmo de número 133, ali nos últimos versículos, você se lembra do Salmo de número 133? Vem um obreiro aqui querendo, esse pastor, eu tenho uma chamada para ser pastor e eu já sou auxiliar, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor, tenho uma chamada. Disse: amém, irmão, vem no curso, você vai aprender. Não sabia nada e não tinha paciência de aprender. Primeira 2 horas comigo, ele não veio mais. Disse: irmão, primeira arma para tu ser pastor, tu tem que conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. Quer lutar, quer ser espiritual e quer ter a espada do Espírito? Olhe para a palavra de Deus. Sabe onde está escrito isso aí? Efésios 6. Se não me foge a mente, é o versículo 17. Porque o versículo 18 é bem outra coisa, não vou falar agora. Amém? Leia lá as armaduras de Deus, capítulo 6 de
de Efésios, a partir do versículo 10. Amém? Eu não vou fazer tudo, porque senão eu vou ficar velho, já falei. E você anota num papel aí. E se por acaso eu errar um versículo, que pode acontecer, já estou com quase 70 anos na cachorrota, aí você pode dizer, irmão José, você errou, desculpa, porque às vezes eu posso trocar. Acontece. Mas quando eu tenho certeza eu falo. Irmãos, lá no céu, Salmos de número 133, diz assim, ó quão bom e quão suave é, já deu 25 minutos, meu Deus, nem comecei ainda. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai até sobre os seus vestidos. É como o monte de Sião, ao lado ou embaixo do monte de Hermon, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O que era o monte Sião? Um montezinho pequeno, acima do monte, perto do monte Hermon. O monte Hermon, não me lembro agora quantos metros de altitude acima do nível do mar. Em cima do monte Hermon tinha geleiras eternas. Inverno e verão sempre gelo. E quando soprava o vento no verão, tanto de ambos os lados, soprava o vento, uma hora daqui, outra lá, ele soprava com força e com aquela cerração, aquela neblina, ele formava uma garoa e garoava, ele arejava, ele regava tudo em redor, inclusive o monte Sião, que estava abaixo do Hermon. O que significa? Que ter o conhecimento, estar acima, ter a cabeça fria, não é um orgulho, não é ser um ditador, não é impor autoridade. Estou falando para a pastora agora. Não, ele adquire confiança. Tudo chega perto dele. Por que ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Sabe por quê? Porque os pastores vinham de longe. E lá descansavam suas ovelhas e comiam. E quando era época de procriação, eles tiravam um pouquinho mais, era longe, porque ali era bastante fresco. E aí a ovelhinha estava gorda, forte, entrava no cio e era coberta de novo. E eles ficavam quase tudo ali. Ali o Senhor ordenava a vida e a bênção para sempre. Quando tem uma igreja, quando tem um pastor, quando alguém que sabe tratar, irmão, ele sabe. Aí agora, Salomão está falando, vê esposa minha. Vou ler de novo, olha só. Vem do Líbano, olha desde o cume tal, desde o cume de Senir e de Hermon. O que queria dizer? Que a sua noiva tinha passado por ali e ela estava esbelta, estava forte, não estava passando sede, ela estava sendo bem tratada pelo pastor Eliezer, símbolo do Espírito Santo. E ele disse, como uma ovelha bem rechuchuda, bem saudável, eu quero te dar um abraço. Como o pastor pega e abraça a ovelha, cuida dela, vai tosar ela. Depois eu vou falar do pastor também. Calma aí. Amém, irmão? Dá para começar a sentir um gostinho pela palavra de Deus, um desejo de pertencer a Jesus, um desejo de ser essa noiva de Jesus e estar inserida no corpo de Cristo. Também eu vou falar sobre o corpo de Cristo, o povo de Deus. Nós temos muito que aprender. Amém? Agora vamos para o capítulo 5 e o versículo 1. Ele diz,
Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com mel, bebi do meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Ele está ansioso para receber a esposa. E ele convida os amigos. Depois eu vou falar sobre o casamento dos judeus, como era os 7 dias de festa, até a noite nupcial. Vou chegar lá daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego lá. E ela dizia assim, apaixonada, estou brincando, mas é verdade, mas eu gosto de fazer assim, bem extrovertido, bem livre, bem à vontade, para que você entre nessa liberdade que a gente tem, e eu vou conquistar amigos sem conhecer, ovelhinhas de Jesus sem conhecer, porque eu creio que muitos vão amar a palavra de Deus e vão aceitar Jesus no coração. Já passou 30 minutos, obrigado, parar. Em nome de Jesus, já começo já.